Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, versículo do 1 até o 12. Monte das Bem-aventuranças, Sermão do Monte, como você quiser falar. Esse é um momento em que Jesus, ele está começando o seu ministério. E olha o que diz o texto. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, coloca a versão NAA. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, presta atenção, Belém. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Obrigado, Espírito Santo. Pedimos a Ti neste momento que um espírito de sabedoria e de conhecimento recaia sobre nós. Que os nossos olhos espirituais se abram e que tudo aquilo que impedia o Teu agir na nossa vida, caia por terra pelo poder do nome de Jesus. Todo espírito de distração e de contenda, eu lanço agora aí por fora, que caia por terra pelo poder do nome de Jesus. E que somente o Senhor venha ministrar ao coração de cada um de nós. Traga, meu Pai, eu te peço agora, traga agora um conhecimento jamais visto, Senhor, e que possamos sair daqui completamente transformados por tudo aquilo que Tu vais fazer neste dia. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao teu Senhor. Interessante que Jesus começa o seu ministério não num palácio. Ele começa o seu ministério num monte. Ele não começa pregando para pessoas ricas e importantes, mas ele chama pecadores, pescadores, pessoas simples, para trazer ao coração dessas pessoas aquilo que de fato é importante para ele. Jesus, ele começa a falar no monte, explicando que aquilo que ele veio implantar é diferente daquilo que o mundo tem como conceito. E o mundo até hoje, o mundo acredita que importante é poder, é riqueza, é fama. O mundo, de um modo geral, ele busca poder, riqueza, fama. Ele quer reconhecimento. As pessoas, quando a gente vai olhar a própria rede social, elas não estão ali para ensinar alguém alguma coisa, na sua grande maioria. É lógico que tem alguns que fazem, mas na sua grande maioria as pessoas estão ali para fama, riqueza, poder, ser reconhecido, ter reconhecimento das coisas. Então as pessoas se expõem não porque querem trazer um tipo de aconselhamento para alguém, um ensinamento para alguém, mas na verdade elas querem ser vistas por alguém e querem que esse alguém tenha elas como um exemplo, se assim eu posso dizer. Jesus começa o seu ministério, ele sobe um monte,
ele junta os discípulos, a Bíblia diz que ele começa a ensinar. Eu amo a Bíblia porque a gente vai ver na Bíblia muitas vezes Jesus curando, a gente vai ver Jesus expulsando o demônio, mas uma coisa que Jesus amava fazer, se você ler com calma, era ensinar. Porque só através do ensinamento a gente tem transformação de vida. Exemplo, se eu chego aqui hoje e eu saio com um de vocês, a gente sai daqui, acabou o culto, a gente sai para dar uma volta, e Deus me usa para fazer um milagre na vida de vocês, e Deus me usou, aconteceu um milagre na tua vida, e você ficou feliz porque eu estou contigo, aconteceu um milagre. Esse milagre você vai se regozijar através desse milagre, mas esse milagre provavelmente não vai trazer transformação ao teu caráter, porque não tem a ver com aquilo que foi feito, mas tem a ver com aquilo que a gente vai se transformar. O ensinamento, ele é muito mais importante do que os resultados. Como assim, pastor? Eu vou ser mais claro contigo. Quando a gente aprende, exemplo que eu vou te dar, e vai ser muito fácil hoje a gente entender algumas coisas aqui. Quando a gente cresce, a gente é obrigado a ir para a escola. A gente vai para a escola para quê? Fala alto, para quê? Aprender. A gente não sabe falar, no começo a gente não sabia falar, e a gente vai para a escola para aprender a falar. A gente não sabe como é que faz uma conjugação de um verbo, a gente vai para a escola para aprender. Por isso que tem alguns aí que continuam dizendo, nós vai, nós vem, a gente fomos, porque a gente só vai se tornar aquilo que precisamos nos tornar se nós entendermos e estivermos dispostos a aprender aquilo que é necessário ser aprendido. Se você me perguntar sobre coisas complicadas, eu não vou saber te falar, mas o beabá da vida, eu tenho certeza que eu e a grande maioria, talvez todos aqui saibam exatamente como devemos nos comportar. Então a nossa vida, ela é um aprendizado todos os dias. Eu sempre digo que eu aprendo com meu filho de 8 aninhos. Às vezes atitudes que ele tem em casa mexem comigo e eu fico parando e refletindo e vejo a forma como ele se comporta. Quando a gente para refletir, e esse é um momento onde nós estamos aqui, nós vamos passar aqui alguns poucos minutos, não para aprender, mas para cultuar ao nosso Deus, e através de um culto racional a Deus, a gente vai aprendendo com Ele, não com o pastor Léo, mas a gente vai aprendendo com Ele, como se comportar diante de uma sociedade doente. O mundo está caído, o mundo está morto, o mundo está louco. Esse dia eu estava conversando com um amigo, a gente estava dentro do carro conversando e a gente estava falando sobre isso. As pessoas estão loucas, no sinal é um xingando o outro, um puxando o revólver para o outro, um dando tiro no outro, por causa de uma briga de trânsito. As pessoas estão sem paciência, as pessoas não têm mais carinho com as outras, as pessoas são tratadas de uma forma qualquer. Eu vejo às vezes, e você deve ver também, eu vou em algum estabelecimento, às vezes, a pessoa está trabalhando lá, um atendente, parece que ele está te fazendo um favor em te atender. Você pede para ele quase pelo amor de Deus, para que ele possa te dar um bom atendimento, quando na verdade ele está sendo pago para isso. O mundo está de cabeça para baixo, eu não sei se você pensa como eu penso, o mundo está de cabeça para baixo, o mundo está louco. Ontem eu tive a oportunidade de pregar num jantar de pastores e líderes lá em Caxias. Devia ter mais de 100 com certeza tinha mais de 100 pastores lá. Tinham 200 e poucas pessoas. E eu estava dizendo no meio daqueles pastores, dizendo que o mundo está doido. A gente vê uma sociedade completamente doente. Então Jesus, ele quando começa o ministério, ele não começa o ministério sentando num trono, entrando num palácio, dizendo, agora eu sou o rei dos judeus. Não, ele sobe um monte. A minha pergunta essa manhã é, quem aqui hoje está disposto a subir um monte comigo e aprender com Jesus? Ainda bem que tem poucas pessoas de fé. Não tem muitas, mas tem algumas. Quem está disposto de verdade a subir um monte e aprender com Jesus? Porque assim, é uma decisão. Ele sobe um monte, ele começa a pregar. E quando ele sobe um monte, eu queria que você lembrasse comigo. Quando a gente volta lá, Êxodo capítulo 32 nos conta uma história de que Moisés subiu o monte Sinai. Moisés sobe o monte Sinai e Moisés vai receber do próprio Deus, presta atenção nisso, Moisés vai receber do próprio Deus no monte Sinai as tábuas dos 10 mandamentos.
Deus, ele fala com Moisés no Monte Sinai. Quando você lê na tua casa, a Bíblia diz que as tábuas dos mandamentos eram 2 tábuas. Elas foram escritas pelo próprio dedo de Deus. Está escrito na tua Bíblia. O próprio Deus, com seu dedo, ele escreve nas tábuas os mandamentos que ele havia dado para Moisés. Só que Moisés agora, quando desce o monte, Deus manda ele descer um monte que tem confusão lá embaixo. Quando Moisés desce, Moisés vê o arraial todo contaminado. Arão, que era o seu irmão, que era o segundo da escala, que era o vice-presidente da igreja, agora, em vez de estar cuidando da igreja, está na bagunça junto com a igreja. Moisés, quando vê aquela bagunça, festa, alarido de festa, prostituição, Moisés vê aquela bagunça toda, eles agora adorando a um bezerro de ouro. A Bíblia diz que Moisés fica irritado, ele pega as tábuas, está escrito isso na Bíblia, e ele quebra as tábuas. Eu pergunto para você, Deus mandou ele quebrar, sim ou não? Não. Mas ele fica irado, ele quebra as tábuas, escrita pelo próprio Deus. O que Deus faz? Ô Moisés, sinto te informar que vai ter que subir de novo o monte. Porque todas as vezes que você quiser descer do monte para fazer do teu jeito, deixa eu te dizer uma coisa como profeta nessa manhã, Deus vai fazer você subir de novo, até que você entenda aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Enquanto você não subir o monte, mas subir para quê, pastor? Para aprender com Deus. Subir para quê, Senhor? Ô pastor, para aprender com Jesus como se faz. Senta todo mundo aí, eu vou ensinar. Jesus falando, senta todo mundo que eu vou ensinar como se faz. Então foi no monte que Moisés recebeu as tábuas da lei, que foram escritas em tábuas de pedra, no Antigo Testamento. Só que agora no Novo Testamento, Jesus sobe um monte lá na Galileia, e Jesus agora, ele não escreve mais em tábuas de pedra, ele agora escreve no coração. Ele implanta no coração aquilo que tem que ser feito. Por isso que a palavra diz que de tudo que nós temos que guardar, devemos guardar o quê? Porque Ele é a fonte da vida. Guardar o coração não é porque o coração é o membro mais importante do corpo, não. É porque o coração é a raiz de todas as coisas. Tudo vem daqui, ó. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o teu coração é do Senhor, eu posso garantir para você que você só vai andar em lugares onde o Senhor te chamou para andar. Se o teu coração é do Senhor, você não se vende por qualquer coisa. Se o teu coração é do Senhor, você tem a alegria de ofertar e de estar presente e se envolver nas coisas que são do reino. Se o teu coração é do Senhor, você tem a alegria de falar do amor de Jesus para as pessoas, para que elas vivam aquilo que você está vivendo. Mas se o teu coração não é do Senhor, você vai entrar numa igreja, você vai sair de uma igreja e você não vai ser transformado por ela. Porque a igreja não tem poder de transformar ninguém, a não ser o Senhor. Então Jesus, ele sobe o monte, ele começa a ensinar, e ele começa a dizer, coloca para mim lá, Leozinho, versículo 3. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos... Quando na verdade o mundo acredita que o reino é dos ricos. Jesus está dizendo, bem-aventurados, felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram. Por que, pastor, que choram? Porque só pode chorar quem tem sentimento. Só pode chorar quem está sofrendo um luto. O que Deus está dizendo para mim e para você hoje é que nós precisamos chorar por aquilo que Jesus chora. Jesus chega diante de Betfagé, a Bíblia diz que quando ele chega diante de Betfagé, ele chora. Jesus, quando está entrando em Jerusalém, ele chora. Por quê? Porque ele percebe que o povo não entendeu o tempo da visitação. Jesus vai visitar Lázaro. Lázaro está morto há 4 dias. A Bíblia diz que quando Jesus chega lá, a Bíblia diz que Jesus chora. Por quê, pastor? Porque Jesus amava Lázaro. E olha que coisa incrível, Jesus amava Lázaro, Jesus dormia na casa de Lázaro, mas Lázaro não fazia parte do ministério de Jesus. Existem pessoas que nós vamos amar com todo o nosso coração, mas não foram pessoas que Deus chamou para andar junto conosco em alguns lugares que nós caminharemos. Você pode amá-las, mas nem todo aquele que você ama foi chamado por Deus para andar do seu lado.
Você precisa entender que Deus vai colocar pessoas do teu lado que vão te levar para o teu destino. Deus vai te colocar pessoas do teu lado que vão ter o mesmo propósito de vida que o teu. Deus vai colocar pessoas do teu lado que muitas vezes vão te enfiar o dedo na tua cara e vão te corrigir, te mostrando que a rota que você está pegando não deve ser a rota que você deve continuar. Você precisa entender isso nessa manhã. Você precisa entender. Eu amo Filipenses capítulo 3, coloca para mim, Leozinho. Filipenses capítulo 3, versículo do 4 em diante, diz assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Quem está falando isso é Paulo. Paulo escreve aos Filipenses, ele diz: é verdade que eu também não poderia confiar na carne. Se alguém pensa poder confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele começa, versículo 5: fui circuncidado ao 8º dia. Lembra que Deus deu uma ordem dos judeus, lembra? Toda criança, todo menino nascido com 8 dias deve ser circuncidado, lembra disso? Isso era o quê? Isso era uma aliança que Deus estava fazendo com o povo. Então Paulo começa a dizer: eu fui circuncidado no 8º dia, cumpri a lei, sou da linhagem de Israel, estou fazendo aquilo que, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Como que ele está dizendo? Eu era irrepreensível, conhecia a lei toda. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, cumpria na risca aquilo que a lei mandava eu fazer. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Deixa aqui. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu era um cara que eu cumpria exatamente aquilo que eu fui chamado para cumprir, mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. 8. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo. Deixa aqui, Leozinho. Que Paulo está dizendo o seguinte: eu era um cara, literalmente, quem olhasse para mim, iria dizer: esse cara é a própria perfeição na terra. Até que o dia que eu conheci a Cristo. E quando eu conheci a Cristo, eu percebi que todo aquele personagem caiu por terra, como se fosse esterco, como se fosse lixo, porque todo o meu conhecimento não se comparava com a glória de Cristo sobre a minha vida. Você está comigo aqui nessa manhã? Que Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu considero como lixo todas as coisas, porque eu ganhei a Cristo. E ele continua, vai lá, Leozinho, no versículo 9: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Tá bom, só até aí. Que Paulo está dizendo o seguinte: olha, gente, o que para mim era tudo, eu percebi que não era nada, até o dia que eu conheci a Cristo. Eu quero aqui nessa manhã chamar a tua atenção e te dizer que existem coisas que são necessárias para a nossa vida, mas existem coisas que são suficientes. A gente muitas vezes vai correr atrás daquilo que é necessário, por isso o nome diz necessidade, aquilo que é necessário. Então a gente corre atrás daquilo que a gente tem necessidade. Agora, na verdade, a gente precisa daquilo que é suficiente. Quando a gente tem Cristo, tudo aquilo que aparentemente a gente tinha necessidade, a gente percebe que a gente tem, na verdade, uma fonte inesgotável, que nunca vai trazer nenhum tipo de necessidade para a nossa vida. Você está comigo aqui nessa manhã? Então Jesus no monte, ele começa a ensinar para os discípulos, dizendo o seguinte: olha, o mundo tem uma cultura, pessoal. A cultura do mundo é o rico que domina, é o poderoso que tem lugar reservado, é a autoridade que começa a dizer para as pessoas o que elas vão fazer ou vão deixar de fazer. O mundo natural age dessa forma, mas eu vim aqui mostrar para vocês como funciona o céu. O céu, aqueles que choram, que têm sede e fome de justiça, esses de fato são e vão herdar o reino dos céus. Aqueles que são pobres em espírito, quer dizer, são pessoas que entendem aquilo que o Senhor tem para a sua vida, não ficam tentando ser aquilo que Deus não chamou para ser, mas que se contentam com aquilo que o Senhor tem. Essas pessoas vão herdar o reino dos céus. Os pacificadores, aqueles que fazem com que pessoas que estavam brigadas se reconciliem, pessoas que aonde chegam, um ambiente que tinha confusão se torna um ambiente de paz, esses vão herdar o reino dos céus.
pessoas fiéis, fidelidade, pessoas fiéis, pessoas que são amigas de verdade, nos momentos bons e nos momentos ruins principalmente, essas pessoas vão herdar o reino dos céus. Pessoas que são quebrantadas, pessoas que choram diante da presença do Senhor, pessoas que estão dispostas a não ficar querendo viver, porque deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã, Belém, o que tem atrapalhado muitas pessoas nessa terra a viver a plenitude de Deus, é uma coisa chamada comparação. As pessoas olham a vida das outras nas redes sociais e desejam viver aquilo que as pessoas estão vivendo. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus: aquilo que a pessoa está vivendo, talvez ou provavelmente seja aquilo que o Senhor separou para a vida dela. Não quer dizer que aquilo que ela está vivendo é aquilo que você tem que viver. A gente vai ver os discípulos andando com Jesus e vivendo, cada um deles vivendo de forma diferente. Todos tinham o mesmo relacionamento, mas cada um deles foi seguir o seu caminho. A gente vai ver um Pedro que andou 3 anos e meio com Jesus e até então ele não era convertido. Como assim, pastor? Jesus disse para ele lá em João capítulo 21, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Então ele não era convertido, pastor? Não, ele era um simpatizante, ele gostava de andar com Jesus. Ele via o poder de Jesus, então ele gostava de estar com Jesus, até o dia que Jesus foi assunto aos céus. Lá em Atos capítulo 2, ele estava no celular com os irmãos orando, e a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles, e quando Pedro ele teve um encontro com o Espírito Santo, ele nunca mais foi o mesmo. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava, ele passava nos ambientes, as pessoas colocavam pessoas doentes para que ele passasse e a sombra dele fosse curando. Pedro vai subir agora, chega diante da porta formosa, ele vê um coxo, ele diz, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, recebe em nome de Jesus. A Bíblia diz que o coxo dá um salto e fica perfeito. Pedro percebeu que não tinha a ver com aquilo que ele carregava, mas tinha a ver com aquilo que ele era. Deixa eu te dizer uma coisa, Belém, não tem a ver com as posses que você tem, mas tem a ver com o tipo de comportamento que você tem diante da terra. Não tem a ver com a casa que você mora, com o carro que você anda, tem a ver com o caráter de Cristo estampado dentro de você. O que está faltando nesse mundo é homens e mulheres de caráter, pessoas que queiram ser transformadas pelo poder da glória de Deus. Por isso a Bíblia diz, quem roubava não rouba mais, não importa quem você era. Essa semana uma menina aqui da igreja me mandou uma mensagem, falando umas coisas para mim, fazendo uns comentários. Eu falei, filha, deixa eu te dizer uma coisa. Ela deve estar até aqui. Eu falei, filha, deixa eu te dizer uma coisa. Não me importa quem as pessoas eram, me importam quem elas vão se tornar. Eu não olho para você como você chegou aqui na Belém, eu olho para você como você vai ser diante da presença do Senhor. Glorifica o Senhor. Traições em cima de traições. Isso é o processo que você vive, que eu vivo. Enquanto nós vivermos nessa terra, seremos traídos. Eu não vim aqui te dizer que você vai viver a plenitude, que você nunca mais vai ser traído. Eu estaria mentindo para você. Nós vamos continuar sendo traídos, sim. Mas a traição não tem a ver conosco, tem a ver com simplesmente aquilo que eles dão para a gente, porque as pessoas só vão dar aquilo que elas carregam. Agora, a forma como elas se comportam não pode determinar quem você vai se tornar. Porque agora você foi traído, você vai trair também. Porque agora que você foi traído, você não confia em mais ninguém. Isso é coisa do diabo. Eu continuo crendo. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é a única coisa que transforma a vida de pessoas. Pedro andava com um barco, não pegava peixe nenhum, ele não tinha problema na embarcação dele. A Bíblia diz que em Lucas capítulo 5, Jesus entra no barco de Pedro. Tinham 2 barcos na praia, repete comigo, quantos barcos tinham? 2 barcos na praia. Jesus vê um dos barcos, está escrito em Lucas 5, lê na tua casa. Ele entra em um dos barcos, era o barco de Simão. Ele manda Simão afastar um pouquinho, ele senta no barco e a Bíblia diz que ele começa a ensinar. Coloca para mim Lucas 5, versículo 1 aí. A gente vai ler, vê se está escrito isso. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago, os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, sentando-se do barco, o quê?
Jesus sempre vai ensinar. Ele ensinava. Ele afastou o barco. Eu queria que tentasse imaginar. Eu estou aqui na praia. Eu estou na praia, aqui está areia. Muita gente aqui me apertando. Ou melhor, eu estou aí contigo. Aí a areia, está todo mundo me apertando. Jesus sai daí. Vem, entra no barco. Ele afasta o barco um pouquinho. Ele chega a uma distância. E Jesus era estratégico. Ele sabia que o vento estava vindo daqui para aí. Então tudo que ele falava, as pessoas ouviam com clareza. Tudo de Jesus era estratégico. Então ele senta em um dos barcos de Simão Pedro. Ele começa a ensinar. Depois que ele começa a ensinar, diz a Bíblia que ele chega para Simão Pedro e fala assim: ô Simão, agora que eu acabei de ensinar, leva o barco um pouquinho para mais fundo. Leva o barco para um lugar mais fundo. A Bíblia diz que Simão, ele leva o barco para um lugar mais fundo. E ele fala assim: agora lança a rede. Simão diz para ele o seguinte: ô Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas debaixo da tua palavra. E é isso que eu quero nessa manhã falar ao teu coração. A gente tem muito conhecimento, a gente sabe muitas coisas, principalmente no nosso negócio. Eu sou corretor de imóveis, então, modéstia à parte, naquilo que eu faço, eu acredito que eu faço bem. Só que a gente acredita que a forma como a gente faz vai trazer o resultado, quando na verdade em alguns momentos Jesus está dizendo: ei filho, deixa eu te ensinar uma coisa, faz um pouco diferente hoje. Não, Senhor, mas eu estou acostumado a fazer. Não, filho, deixa eu te falar, não importa o que você está fazendo, faz um pouco diferente hoje. Senhor, mas eu trabalhei muito. Filho, faz o que eu estou mandando. Só me escuta, só me obedece e faz do jeito que eu estou falando. Senhor, mas não tinha cliente. Não, isso, filho, não tinha cliente, mas eu já falei para os clientes que vão te ligar daqui a pouco. Só faz o que eu estou te falando. Porque eu sou um vendedor e o mercado pode estar ruim, mas basta o meu Senhor tocar no coração de quem precisa comprar, para que eles possam ligar para quem precisa vender. Você consegue me entender nessa manhã? Aí ele lança a rede. A Bíblia diz que quando ele lança a rede, ele pega uma quantidade muito grande de peixe. A Bíblia diz que ele faz sinal para o outro barco. Eram quantos barcos? Eram quantos barcos? Aí ele faz sinal para o outro barco que tinha ficado. Vem, que está dando ruim aqui. O outro barco vem. A Bíblia diz, coloca lá, Leozinho, versículo 7, eu acho. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os... a ponto de quase... Espera aí. O cara não tinha peixe nenhum no barco. O cara tinha problema, sim ou não? Não. Quer dizer, ele até tinha um problema porque não pegou nada, mas ele estava com o barco dele parado lá e não tinha problema nenhum. Aí agora ele foi pescar. Chega lá, ele pega um monte de peixe, agora ele está com um problema, sim ou não? Ele chamou os amigos vieram com outro barco. Os dois barcos cheios de peixe, quase, fala alto, quase afundaram. Então quando está na escassez, não tem problema. Mas quando vem a abundância, os problemas começam a chegar. E eu queria muito que você refletisse sobre isso, Belém. Eu sempre digo aqui na igreja, um homem não cai, um homem vai caindo. Uma pessoa, ela não cai da noite para o dia. Ela vai caindo sem que ela perceba. A prosperidade é uma dádiva de Deus, mas é a prosperidade que muitas vezes nos afasta do propósito pelo qual Cristo nos chamou para estar. Dificilmente você vai ver uma pessoa que está vivendo um tempo de escassez se afastar do caminho do Senhor. Mas muitas vezes você vai ver pessoas vivendo a abundância e não querem mais saber de Cristo, porque elas se acham autossuficientes. A gente vai ver muitas vezes pessoas que não entenderam que só chegaram aonde chegaram porque Cristo as levou a chegar a este lugar. Então quando Jesus está no Monte das Bem-aventuranças, no Sermão do Monte ali, pregando a palavra, ele está dizendo o seguinte: olha, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Sejam humildes. Os humildes herdarão o reino dos céus. Você pode ter tudo, eu sempre falo aqui, você pode ter tudo, você pode ter avião, você pode ter Rolex, você pode ter jato, você pode ter seguro, você pode ter tudo, mas o tudo que você tem não pode ter você. Você pode morar na melhor casa que tem na Barra, você pode ter o melhor carro que existe no mundo, mas aquilo que você tem não pode ter você. Porque o dia que você
entender que aquilo que você tem em você, Jesus deixou de ser a pessoa principal da sua vida. E a Bíblia diz que Ele não divide a glória dele com... Jesus não tem problema nenhum de você ser rico. Jesus não tem problema nenhum de você ser próspero. Só que eu não consigo acreditar quando eu vejo um evangelho sendo vendido barato, desculpa a expressão, um evangelho medíocre sendo vendido, dizendo que pessoas vão chegar à prosperidade. Aí fica um monte de gente. Tem até uns desenhozinhos na internet quando fala assim: lugar de oração, a igreja está vazia. Lugar de prosperidade, a igreja está cheia. Por quê? Porque o povo acredita que a prosperidade é vendida. Deixa eu te dizer uma coisa: a prosperidade é uma dádiva de Deus. Quer ser próspero, é só ser obediente ao Criador. Ele criou os céus e a terra. Ele sabe aonde estão os tesouros escondidos. Olha, coloca para mim, Leozinho, Isaías 45, versículo 2. Eu irei adiante de você. Eu quem? Endireitarei os caminhos tortuosos. Porque olha só, antes de você encontrar tesouro, tem que consertar o caminho primeiro. Quebrarei os portões de bronze. Despedaçarei as trancas de ferro. Porque muitas vezes, antes da gente chegar ao lugar, a gente precisa entender que a gente precisa quebrar aquilo que nos prende. 3, Leozinho. Darei a você os tesouros e as riquezas, para que saiba que eu sou o Deus de Israel, que o chama pelo seu... Coloca para mim Mateus capítulo 13, versículo 44, Leozinho. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e, então transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele... Eu queria que você tentasse imaginar essa passagem aqui, essa parábola. Eu, pastor Léo, estou aqui na Belém. Tem um tesouro aqui debaixo, um diamante gigante escondido aqui que vale bilhões. Certo dia eu cavando aqui, achei esse diamante. Achei o diamante, cavei mais fundo, escondi o diamante de novo, tampei tudo, não deixei que ninguém soubesse. Peguei tudo que eu tenho de patrimônio, vendi tudo, vou para negociar com o dono do prédio e eu pergunto: quanto tu quer? Ele: quero tanto. Eu sei que é muito mais caro do que vale. Mas o que eu faço? Eu vendo tudo, eu faço tudo que tiver que fazer e eu compro essa terra. Por que eu compro essa terra? Porque eu sei que debaixo dela tem um tesouro que vale muito mais do que eu comprei essa terra. Está comigo aqui? Assim é o reino dos... Olha o que ele começa dizendo: o reino dos céus é o quê? Deixa eu te dizer uma coisa: se você conhecer e você encontrar o reino dos céus, eu garanto para você que você nunca mais continuará sendo quem você é. O dia que você conhecer o reino dos céus na sua verdadeira essência, não um reino que te é apresentado, mas um reino vivido. Quando você experimenta aquilo que um dia você experimentou, por isso que aquela música diz: quando quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Quem já teve um encontro com Cristo, eu sempre digo, uma coisa é a gente ouvir falar dele, a outra coisa é a gente ter consciência de quem ele é. Quem já teve um relacionamento íntimo com ele, nunca mais se desvia. Ah, pastor, o cara se desviou. É duro falar isso, mas nunca o conheceu. Nunca o conheceu. Disseram para ele quem ele era, mas ele nunca teve experiência. Porque quem tem experiência, deixa eu te dizer uma coisa é você experimentar uma coisa boa, a outra coisa é você experimentar uma coisa excelente. Ninguém troca o excelente por aquilo que é bom. Jesus é excelente, Jesus é suficiente, Jesus é aquilo que nós necessitamos. Existe um vazio dentro de mim, dentro de você, que só Jesus Cristo pode preencher. O dinheiro dessa terra não preenche, as coisas dessa terra não preenche, os prazeres dessa terra não preenche. Só Jesus Cristo pode preencher esse vazio. O mundo valoriza status, mas Jesus valoriza caráter. O mundo busca reconhecimento, mas Jesus promete recompensa. O mundo rejeita os fracos, mas Jesus os chama de bem-aventurados. O conceito do mundo é diferente do conceito de Deus. O que o mundo diz que é perda, ele diz que é lucro. O que o mundo diz que é improvável, ele diz que ele usará com graça, com misericórdia e com amor. Pastor, mas eu não estou preparado.
Não esteja preparado, meu irmão e minha irmã, essa manhã. Esteja disponível. Jesus não trabalha com pessoas preparadas. Ele chamou pescadores, homens iletrados, pessoas que estavam disponíveis. Ele passou e disse: ei Pedro, agora que tu pegou um monte de peixe, ele voltou da pesca, Lucas capítulo 5, ele voltou. Aí eles chegam na praia, agora Pedro, foi a maior pesca da vida dele. Eu garanto para você que foi a maior pesca da vida dele. Agora, em outras palavras, Pedro está cheio do dinheiro. E concordam comigo? Um pescador, ele sai para pescar de manhã para vender peixe para ganhar o quê? Pode falar, para ganhar o quê? Dinheiro. Então Pedro, ele saía para pescar, ele pegava peixe, vendia para ganhar. Para ganhar? Então Pedro agora pega uma quantidade enorme de peixe que não enche só um barco, enche dois, a ponto de quase afundarem. Pedro fez a maior pescaria e Pedro agora está cheio do... Aí agora que Pedro está cheio do... Jesus fala assim: larga tudo. Era isso que você desejava? Eu vou te mostrar que aquilo que você deseja não se compara àquilo que eu, Jesus, tenho para você. Larga tudo e me segue, que a partir de hoje, aquilo que você achava que era necessário para você, o suficiente está se apresentando para ti nesse dia. Me segue, Pedro. A Bíblia diz que Pedro larga, e ele segue Jesus. Eu te pergunto, a história conta que Pedro morreu de cabeça para baixo, numa cruz. Ele não quis ser crucificado como Jesus, colocaram ele de cabeça para baixo. Pedro passou por problemas difíceis, sim ou não? Foi preso, foi açoitado, foi injuriado. 2000 anos se passaram. 2000 anos se passaram. A gente vai para o livro de Apocalipse. Fala dos apóstolos, fala das tribos. Hoje, 2000 anos depois, estamos aqui falando de... Fala mais alto, falando de... Se a gente for olhar pela ótica humana, a ótica humana, Pedro não viveu a vida que muitos hoje no Instagram dizem que é boa viver. Sim ou não? Pedro está com ele na eternidade. Um dia nós chegaremos lá. Eu não sei você, mas eu vou fazer questão de perguntar ao Pedrão: Pedrão, como é que foi viver essa experiência? Minha pergunta essa manhã para você é: quem está disposto a subir o monte com Jesus? Quem está disposto a subir o monte para aprender com Jesus? Subir o monte é sacrifício. Subir o monte quer esforço. Subir o monte você tem que abrir mão de muitas coisas para subir o monte. Tem bagagens que você não vai conseguir levar para cima do monte. Você tem que deixar ela aqui embaixo. Mas tenha certeza que lá em cima do monte você vai aprender coisas que você nunca aprendeu na sua vida. Eu, antes de encerrar essa reunião, eu quero nessa manhã, em nome de Jesus, você que entrou aqui desejando ter de fato um encontro com Cristo, você que entrou aqui e deseja ter a sua vida transformada por Ele, deixa eu te dizer uma coisa: eu não tenho poder para transformar a sua vida, minha esposa não tem, nenhum dos pastores aqui tem, mas eu vim aqui essa manhã te apresentar um que tem o poder e o controle para mudar todas as coisas. Se você acreditar nisso nessa manhã, pastor, o que eu preciso fazer? Coloca para mim, Leozinho, Romanos 10:9. Se com, fala alto, se com confessar Jesus como e em seu crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será? Então, pastor, o que eu preciso fazer? É só confessar com a minha boca, crendo no coração? Só isso. Pastor, mas então eu posso fazer isso aqui? Não, porque a Bíblia diz que
Se todos confessarem, se a gente confessar diante dos homens Jesus como Senhor e Salvador, naquele grande dia que é na salvação, naquele grande dia Ele nos confessará diante do Pai. Então, se você entrou aqui nesta manhã, talvez pela quarta vez, quinta, primeira, não importa quantas, se você entendeu essa mensagem, você que está nos ouvindo pela internet, se você que está ouvindo pela internet quiser entregar sua vida para Jesus, escreve aí, bem grande aí, eu quero, que as pessoas que estão acompanhando na internet vão ajudar você. E você que está aqui, se você deseja entregar sua vida para Jesus Cristo, nessa manhã eu quero te convidar, levanta a sua mão onde quer que você se encontre, que eu quero orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica com a mão levantada. Tem mais? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém lá em cima? Eu quero fazer uma coisa melhor. Vocês que levantaram a mão, não tenham vergonha. Por favor, vem aqui à frente, por favor. Vem aqui, por favor. Deus é contigo, Vã. Alô. Eu quero nessa manhã fazer algo diferente que eu senti no meu espírito. Eu não sei aonde você está, não sei se pela internet, não sei se você está aqui, mas eu quero te pedir perdão pela igreja, a igreja que te feriu um dia. Eu quero te pedir perdão pelas pessoas que você acreditou que te decepcionaram no meio do processo. Eu quero orar por você agora. Eu queria que você saísse do teu lugar. Eu sei que você está aqui. Eu sei que você está aqui. Eu quero te pedir perdão pela igreja, pelas feridas na alma. Vem aqui, em nome de Jesus. Pastora, abraça ela aqui. Ora por ela. Deus é bom. Continua orando. Ainda tem mais gente. Está vindo lá em cima lá. Tem mais gente. A instituição igreja tem machucado muitas pessoas. Jesus não tem nada a ver com essa história. É uma manhã de reconciliação. Acredite no teu coração, é uma manhã que Deus vai quebrar as cadeias, Deus vai destruir os grilhões. Tem mais uma irmã vindo ali, ó. Abre aqui para mim, abraça ela, Estela. É uma manhã de salvação. O Senhor vai fazer coisas poderosas nessa manhã. Não tenha vergonha. Quem é você? Levanta a sua mão. Que saiu de casa e diz assim: hoje eu vou dar a última oportunidade. Quem é você? Vem aqui, por favor. Visita-nos dessa manhã, Senhor. Entra no coração dessas pessoas e faz morada. Transforma, Deus. Leva-os, Senhor, a um lugar em Ti. Que eles não sintam arrepio, Deus. Que não sejam simplesmente lágrimas que caiam do seu rosto, mas que seja de fato uma transformação no seu interior. Nós chamamos, Senhor. Vocês que vieram aqui à frente, como é seu nome? Como? Luiz. Repete comigo, vocês que vieram aqui, repete comigo assim, mesmo aqueles que estão afastados, repete comigo assim: Senhor Jesus, bem alto, Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, apaga todo o meu passado, e a partir de hoje eu quero viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para minha vida. Tu és o autor e o consumador da minha fé. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Estenda sua mão para cá. Pai, obrigado por essas vidinhas tão preciosas. Obrigado por aqueles que reconciliaram contigo nesta manhã. A minha oração, Deus, é que nós como igreja possamos ajudá-los nessa caminhada. Não nos deixa, Deus. A tua palavra diz, Jesus, que tu és o caminho. Não nos deixa, Deus.
Não nos deixa sermos o pedágio que atrapalha com que muitos cheguem até a tua presença. Mas usa a nossa vida, Senhor, para sermos facilitadores de tudo aquilo que tu tens para fazer neste tempo. Nós abençoamos a tua igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu queria que vocês olhassem para trás e vocês vissem a família que vocês ganharam em Cristo. Deus abençoe a vida de vocês. Deus, leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as doces consolações do teu Espírito se façam presente em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. 5 horas estamos juntos. Te amo.